Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. Estamos aqui para mais um resumo dos livros do Antigo Testamento. Uma visão geral do livro de Esther. Peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal. Estarei orando pela vida de cada inscrito diariamente. Ative as notificações todas para receber minhas orações diárias, meus vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo para divulgar o canal. E compartilhe para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para amigos, familiares, parentes. Porque quando você está compartilhando uma mensagem de Deus, uma história sobre Deus, tudo que vem de Deus, quando você compartilha, você estará abençoando a vida do próximo. Está semeando na vida do próximo, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para nossa visão geral do livro de Esther. Que Deus te abençoe, te guarde e te ampare. O livro de Esther é um dos livros mais interessantes e curiosos da Bíblia. A história se passa 100 anos após o exílio babilônico dos israelitas de sua terra. E embora alguns judeus tenham retornado a Jerusalém, como Esdras e Neemias, muitos não o fizeram. O livro de Esther é sobre uma comunidade judaica que vivia em Suzã, a capital do antigo Império Persa. Os personagens principais dessa história são dois judeus, Mordecai e a sua sobrinha Esther. E também há o rei da Pérsia, que é uma espécie de bêbado nessa história. E o oficial persa, Amã, que é o astuto vilão. Agora, esse é um livro curioso na Bíblia, principalmente pelo fato de que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, o que pode parecer estranho. Quer dizer, a Bíblia não é sobre Deus? Mas essa é uma técnica brilhante do autor, que aliás é anônimo. É um convite para ler essa história em busca do mover de Deus. E há sinais disso em todo lugar. A história é cheia de coincidências muito estranhas e inversões irônicas, e tudo isso força você a ver o propósito de Deus por trás de tudo. Vamos nos aprofundar na história. O livro começa com o rei da Pérsia fazendo 2 banquetes elaborados que duram um total de 187 dias. E é tudo pelo propósito grandioso de exibir a sua grandeza e esplendor. No último dia do banquete, ele está muito bêbado e exige que a sua esposa, a rainha Vasti, apareça na festa para mostrar a sua beleza. Ela recusa, e assim, em uma fúria embriagada, o rei destitui Vasti e faz um decreto muito bobo de que todos os homens persas devem ser agora os donos das suas próprias casas. Então ele realiza um concurso de beleza com o objetivo de encontrar uma nova rainha. Isso é como uma novela muito ruim. Mas é aqui que conhecemos Esther e Mordecai. Esther esconde a sua identidade judaica, entra no concurso de beleza e vence. E o rei fica tão obcecado com Esther que ele a exalta para se tornar a nova rainha da Pérsia. Depois disso, e de forma acidental, acontece de Mordecai ouvir 2 guardas reais conspirando para assassinar o rei. E assim ele informa Esther, que por sua vez informa ao rei, e Mordecai recebe crédito por salvar a vida do rei. Desde o começo, Deus não é mencionado em nenhum lugar. Mas tudo isso parece providencialmente ordenado. O que é que Deus está fazendo? Você precisa continuar lendo. A seguir, somos apresentados a Amã, que na verdade não é persa. Ele é chamado de Agagita. Ele é um descendente dos antigos cananeus. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 15. O rei eleva Amã à posição mais alta do reino e ele exige que todos se ajoelhem diante de Amã. Bem, quando Mordecai vê Amã, ele se recusa a se ajoelhar, o que naturalmente enche Amã de raiva. E quando ele descobre que Mordecai é judeu, Amã convence o rei com sucesso a fazer um decreto louco para destruir todo o povo judeu. E para decidir a data da aniquilação dos judeus, Amã joga os dados. Um dado é chamado Pur, em hebraico. Guarde isso para mais tarde. 11 meses depois, no dia 13 de Adar,
todos os judeus morrerão. Amã e o rei então fazem um banquete para celebrar a sua decisão, que foi realmente terrível. O foco agora volta para Mordecai e Ester, que são a única esperança para o povo judeu. Eles criam um plano onde Ester revelará sua identidade judaica ao rei e pedirá que ele reverta o decreto. Mas aproximar-se do rei sem um pedido real é, segundo a lei persa, um ato que merece a morte. Assim, em uma declaração importante, Mordecai está confiante de que, mesmo que Ester permaneça em silêncio, a libertação para os judeus virá de outro lugar. E então, Mordecai se pergunta em voz alta. Ele diz: quem sabe? Talvez você tenha se tornado rainha para um momento como este. Ester responde com coragem e tenciona ir ao rei com suas palavras incríveis. Se eu perecer, pereço. Sabendo o que acontece, observamos a inversão irônica de todos os planos malignos de Amã. Então Ester realiza um primeiro banquete para o rei e Amã, e diz que quer fazer um pedido especial para ambos em um banquete exclusivo no dia seguinte. Então Amã deixa o banquete totalmente bêbado e vê Mordecai na rua. Ele está enfurecido e ordena que uma lança de madeira bem alta seja construída para que Mordecai possa ser morto nela pela manhã. E quando parece que as coisas não podem piorar mais para os judeus e para Mordecai, de repente a história muda. Acontece que naquela noite o rei não consegue dormir e escolhe as crônicas reais para leitura na hora de dormir. E ele acaba ouvindo sobre como Mordecai salvou a vida do rei. Ele tinha esquecido completamente. Então, pela manhã, Amã aparece para pedir a execução de Mordecai. E o rei, nesse momento, ordena que Amã honre Mordecai publicamente por salvar a sua vida. Então, agora Amã tem que levar Mordecai pela cidade em um cavalo real, pedindo a todos para louvá-lo. Este momento na história é um pivô para todo o livro. E assim começa a queda de Amã e a ascensão de Mordecai ao poder. Veja como funciona. O dia seguinte é o segundo banquete de Ester. Então o rei e Amã chegam e Ester informa ao rei que, em primeiro lugar, ela é judia. E segundo, que Amã promulgou um decreto para assassiná-la e matar Mordecai, que salvou a sua vida, e assassinar todos os judeus. O rei já tinha bebido muito, e quando ele ouve essa notícia, ele começa mais uma fúria embriagada. Ele ordena que Amã seja morto na própria estaca que fez para Mordecai. É uma maneira irônica e horrível de morrer para Amã. A execução de Amã, no entanto, não resolve o problema do decreto de matar todos os judeus. Então o foco agora volta para Ester e Mordecai, enquanto fazem um plano para reverter o decreto. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto que já fez. Em vez disso, o rei manda Mordecai emitir um contra-decreto. No dia marcado em que todos os judeus deveriam ser mortos, dia 13 de Adar, os judeus são ordenados a se defender e a destruir qualquer um que conspirasse para matá-los. Então, Mordecai, Ester e os judeus em todos os lugares fazem banquetes e festas para celebrar esse novo decreto, e Mordecai é colocado em um assento ao lado do rei. Por fim, chega o dia do decreto, e os judeus triunfam sobre os seus inimigos. Primeiro, eles destroem a família de Amã e depois qualquer outro oficial persa que tenha se juntado à conspiração de Amã. E, no dia seguinte, eles têm permissão para destruir qualquer um que conspirasse contra eles em todo o reino. Isso resulta em alegria e celebração quando os judeus são resgatados da aniquilação. A história conta como Ester e Mordecai estabeleceram por decreto essa festa anual de 2 dias em Purim, para comemorar sua libertação da destruição. E o nome da festa vem dos dados de Amã. Lembre-se, Purim. O livro conclui com um breve epílogo sobre como Mordecai é elevado à posição de segundo em comando no reino. E somos informados de sua grandeza real e esplendor à medida que os judeus prosperam no exílio. Agora afaste-se. Observe como toda essa história foi criada. A história estava cheia de momentos de inversão irônica, mas agora podemos ver toda ela estruturada como uma inversão irônica, até nos detalhes. Assim, o esplendor, banquete e decretos do rei são refletidos no esplendor, banquetes e decretos de Mordecai no final. Ester e Mordecai primeiro salvam o rei e agora salvam todos os judeus. Depois, você tem a elevação de Amã, seguido dos seus éditos e banquetes, que são invertidos pela elevação de Mordecai, seguido pelo seu édito e banquete. E no meio da estrutura da história, você tem as cenas de planejamento de Ester e Mordecai. E depois temos os 2 banquetes de Ester que emolduram o maior momento da inversão em toda a história, a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Outra característica fascinante desse livro é a ambiguidade moral dos personagens. Há muita bebida, raiva, sexo e assassinato dos quais Mordecai e Ester fazem parte.
fora a violação de muitos mandamentos da Torá, como casar com gentios e comer alimentos impuros. E a história não coloca Mordecai e Ester como exemplo moral, como se endossasse todo o seu comportamento. Mas eles são apresentados como modelos de uma vida de confiança e esperança, quando as coisas começam a dar errado. E assim, o livro de Ester volta à questão com a qual começamos: por que Deus não é mencionado? A mensagem desse livro parece ser que, quando parece que Deus está ausente, quando o seu povo está no exílio, quando é infiel à Torá, será que isso significa que Deus está cansado de Israel? Será que Deus abandonou as suas promessas? E o livro de Ester nos diz que não. Ele nos convida a ver que Deus pode e trabalha no meio da confusão e ambiguidade moral da história humana. E ele usa a fidelidade de pessoas moralmente comprometidas para realizar os seus propósitos. E assim, o livro de Ester nos pede para estarmos dispostos a confiar na providência de Deus, mesmo quando não podemos vê-lo trabalhando. E esperar que, não importa quão ruim as coisas fiquem, Deus está comprometido em redimir o seu mundo. E é disso que se trata o livro de Ester.